Olá, uma ótima tarde para você que se liga na TV da Cidade, canal 12 pela Cabo Mix. Está começando aqui o nosso Sport Cidade dessa segunda-feira, hoje repleto de coisa boa e claro, os nossos comentaristas por aqui também. Já já nós vamos recebê-los, mas agora se liga só nas manchetes de hoje. FFC só empata contra o Prudente, mas se mantém vivo na tabela de classificação. Seleção brasileira, sem o Neymar, venceu a Venezuela e encara agora o Paraguai nas quartas de final. Grêmio derrota o Palmeiras e cola no G4 e coloca o adversário à beira da zona de rebaixamento. O Santos venceu o Clássico e saiu da zona de rebaixamento e tirou o Corinthians do G4. O São Paulo vacilou no finalzinho e cedeu o empate ao Avaí e perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro. E ainda sobre o mercado do futebol, a Ponte e também o empresário alinham acordo para Rildo reforçar o time do Corinthians. O Corinthians que busca um seu centroavante, seu atacante. Nós vamos saber qual a opinião dos nossos comentaristas, eles estão aqui novamente. Por favor, Thiago, mostre eles aqui. Tá lá Gustavo Jesus, popular, Jesus, e também o Joaquim, o Kim, da Sangue Azul. Agradecemos aí a presença mais uma vez. Bom dia dos meninos. Jesus, bom dia não, boa tarde, né? Eu tô atrasado ainda. Boa tarde, Jesus. Não almoçou ainda? Não almocei ainda. Boa tarde, Cauê, Kim e aos amigos da TV da Cidade. Semana passada eu falei que seria um final de semana de emoções para o torcedor de Fernandópolis. E de fato foi. Bons resultados, ainda que um futebol não muito convincente, mas FFC e Seleção Brasileira fizeram aquilo que se esperava e trouxeram bons resultados dos seus duelos nas respectivas competições. Maravilha. Boa tarde, Kim. Boa tarde, Cauê. Um abraço para todo mundo aí. E vamos pro programa, né? É isso aí. Agradecendo também, né, os nossos parceiros aí, o pessoal da Sangue Azul, o Coxa, a galera toda lá, uma ótima tarde para vocês. E também vamos agradecer o pessoal no Jornal do Esporte, que cede o nosso comentarista aqui, né, dá o passe livre para nós aqui, para que ele esteja com a gente. Muito obrigado, pessoal do Jornal do Esporte também. Começando então o nosso Sport Cidade de hoje, nós vamos falar hoje de seleção brasileira. Olha, sem o Neymar, o Brasil venceu a Venezuela e vai encarar o Paraguai nas quartas de final. O Brasil está classificado, enquanto você vê imagens aí do jogo da seleção brasileira, o Brasil está classificado com a ausência de Neymar, né, que não impediu aí que a equipe fizesse a sua melhor partida na Copa América, ou não, né, vamos saber daqui a pouquinho. Ou a menos pior, podemos dizer assim, né, na Copa América. O Brasil venceu a Venezuela por 2-1, gols de Thiago Silva, golaço do Thiago Silva, hein? E também o Roberto Firmino e o Mico, é Mico que fala? É um verdadeiro Mico? Miku? É uma coisa assim o nome daquele cara lá, nome difícil, né? Longe de ser brilhante, muito longe, mais organizada. O time da seleção brasileira venceu e agora o Paraguai, que está invicto, será o adversário nas quartas de final no próximo sábado. Há 4 anos, na mesma fase, mesmo rival eliminou a seleção brasileira numa bizarra disputa de pênaltis. Lembra? O Neymar errou pênalti. Aliás, o Neymar estava em campo, né? E não estará dessa vez, aliás. O Dunga aproveitou a vitória tranquila para fazer aí teses e terminou com Davi Luiz Testes, aliás, né? O nosso TP está escrito teses, é culpa do Robinho isso aí. Terminou com Davi Luiz e Daniel Alves no meio, Marquinhos na lateral direita e o William, autor aí do passe para o segundo gol, foi o destaque. Agora, 5 dias para o futebol melhorar, será preciso aí, né, que melhore mesmo, porque o Paraguai já é um adversário mais acima do que a Venezuela. Sim ou não, Jesus? Você acha que a Venezuela foi um time difícil? Né? A sua avaliação para o Brasil no dia de ontem, você acha que melhorou? Ou foi realmente a partida menos pior? Não é o ideal ainda? Porque ser pior do que vinha sendo, difícil. Ia ser difícil, né? Ontem, assim, é bom deixar claro um aspecto. Não teve o Neymar, como todo mundo sabia, mas também não teve jogo coletivo. Se a gente for falar, sem o Neymar, a seleção teve um jogo coletivo, onde variações de jogada, onde opções apareceram, porque foi bem treinado durante a semana. Não. A única diferença é que, como não tinha aquele cara que ia todas as bolas,
mas jogadores do ataque acabaram sendo envolvidos no jogo. Mas foi um jogo novamente... Estava controlado porque a Venezuela, vamos lá, nas prateleiras do futebol mundial, a Venezuela está ali na 4ª prateleira. É um time que nunca foi para a Copa do Mundo. É um time que nas eliminatórias sempre fica ali em último, penúltimo. Teve uma evolução no futebol venezuelano nos últimos tempos, mas assim, nada que eleve o nível da Venezuela ao nível competitivo. Para o Brasil, depois de abrir 2-0 num jogo sossegado, o treinador ir lá, colocar um monte de zagueiro no time e tomar uma pressão desnecessária. A desculpa foi, aumentamos a estatura do time para não tomar sufoco na bola aérea. E mas acabou tomando gol, né? Acabou tomando sufoco na bola aérea, porque para você não tomar o sufoco na bola aérea, é mais fácil você evitar que o adversário cruze. E o Brasil estava fazendo isso quando estava jogando normal, do jeito que tinha entrado, do que deixar com que você fique alto para afastar de cabeça. Então aí no final das contas a gente tomou um sufoco da Venezuela. Uma equipe que, quando eu comecei a acompanhar futebol, e não faz nem tanto tempo assim, porque eu sou um cara novinho ainda, a gente ganhava de 6, 7, 5, era um adversário, saco de pancada. Ontem a gente sofreu, não deveria, mas sofreu no final para segurar um resultado com a Venezuela, mas no final das contas pelo menos a classificação veio. Tá certo, realmente. Kim, o que você achou do jogo ontem? Você acha que o Brasil jogou bem? Melhorou ou ainda falta muito também? Falta muito, né? Brasil jogando atrás, fechado, né? 4 zagueiros. 4 zagueiros. Tinha lateral que era zagueiro também. Tava o Marquinhos, o Davi Luiz, Thiago Silva, Miranda. Pra que tudo isso? Ainda consegue tomar um gol da Venezuela ainda? Brincadeira, né? Não pode. E agora fica mais difícil, né? Pelo menos... tecnicamente, né, estatisticamente, o Paraguai tem podemos dizer assim, né, um nome mais que a Venezuela, né, tecnicamente. Agora não sei como é que tá jogando o Paraguai. O que você acha do jogo do Paraguai agora? Mais difícil? Eu acompanho o jogo do Paraguai. Paraguai e Uruguai jogou, né? O Lucas Barros tá jogando bem. O Palmeiras fez uma boa contratação, eu acho que... Fez um gol, né? Fez um gol, né? Então ele tá jogando bem, tá fazendo gols. Eu acho que o Paraguai vai dar uma engrossada com o Brasil, hein? Vai ser duro o jogo. Mas eu acho que a gente classifica sim. E aí, Jesus? Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente está falando da seleção brasileira, né? A gente pegou um grupo com Venezuela, Colômbia e Peru. Peru e Venezuela era obrigação ter ganhado bem. O Peru não vai para uma Copa desde 82. A Venezuela nunca foi. Como eu já disse, a Colômbia tudo bem, fazer um jogo difícil. Hoje é um time que tem grandes nomes no futebol europeu e tal. O Paraguai foi o último colocado das eliminatórias para a Copa de 2014 e não é que depois de 2013, 2014 para cá, o Paraguai passou por uma revolução, novos jogadores. Não, o Paraguai está lá com o Roque Santa Cruz, com o Valdez, com o Barrios, que já é de certa forma um veterano de seleção, um cara de quase 30 anos, Ortigosa, são os mesmos jogadores que fizeram a última campanha, que ficaram em último lugar nas eliminatórias para a Copa de 2014. Então, assim, é um adversário com mais nome? É um adversário com mais nome, com mais tradição. Porém, o Brasil tem que ir lá e tem que ganhar. Se a seleção brasileira não se impor contra Peru, Venezuela e Paraguai, que foi o último colocado das eliminatórias, peraí, onde que a gente tá? A gente é o futebol brasileiro, tem 5 estrelas em cima do escudo da seleção. Então, é um jogo pro Brasil melhorar, porque o Paraguai é um time que marca forte, como sempre foi, historicamente, tem que melhorar ainda. Alguns aspectos até melhorou contra a Venezuela, diga-se. O Robinho ali, no ataque, ele deu uma cadência, ele não é um camisa 10, óbvio, mas ele deu uma cadência, eu gostei de pisar na bola, abrir o jogo, eu acho que estava faltando um pouco isso para a seleção, de pegar a bola e sair correndo, isso foi uma evolução, mas tem muita coisa para melhorar. Menino que entrou no lugar do Fred. Não tinha como ser pior também, né, mas foi um pouco abaixo. O Felipe Coutinho está aprendendo agora a jogar na seleção, tem muito disso, né. Ainda ele não está acostumado ali a usar amarelinha e tal. Tem que ter calma, é um cara que está muito bem no Liverpool, um time grande da Inglaterra. Tem que ter calma que ele deve evoluir. Mas para mim o que mais preocupa no aspecto de jogo da seleção brasileira é a dupla de volantes. Fernandinho e Elias, nos 3 jogos da Copa América, eles não deram um chute ao gol. E hoje em dia a chegada dos volantes com força na frente, a aproximação, ela é vital no futebol hoje em dia. Você precisa desse homem chegando de trás. E a gente tem 2 volantes que ficam ali, só marca para proteger a zaga. Só te perguntando, e isso é culpa de quem? Do técnico que não coloca o time? Treinador, não tem dúvida nenhuma. O Elias, o Quinha corintiano, ele acompanha muito bem. O Elias tá toda hora lá na frente batendo no gol. O próprio Fernandinho no Manchester City, apesar de jogar mais recuado por causa do Yaya Touré, que é um volante que sai muito, quase todo jogo ele bate no gol, pelo menos.
Na última Premier League ele teve média de quase um chute ao gol por jogo que ele está em campo. Então, assim, são caras que chegam, que concluem, que dão essa profundidade que qualquer time do mundo hoje que está em alto nível tem esses volantes com chegada. E isso é o treinador da seleção brasileira. E aí, Kim, concorda com o Jesus? Você acha que realmente falta a aproximação desses volantes ali? Como eles são acostumados a jogar, mas na seleção brasileira parece que não acontece, né? Realmente é isso que está faltando? Concorda com o Jesus ou você acha que falta mais alguma coisa? Tá faltando. O Elias não tá jogando o que jogava, né? Uns anos atrás no Corinthians. Tá muito retraído, chuta poucas bolas ao gol, né? No próprio Corinthians ele não tá jogando tudo que jogou, né? Mas o Fernandinho também, né? Mas fazer o que, né? O cara tá... Não sei se ele tá jogando lá no time dele também, se ele tá titular ou não, né? Mas é consequência dos jogos aí, né? Eu acho que tem muito ainda a evoluir ainda. E o ataque da seleção brasileira? Que tivemos aí a convocação agora me falhou a memória, que joga lá na China. Tardelli. O Tardelli, né? Que foi usado aí na primeira partida, mas depois ficou no banco da seleção brasileira e agora não apareceu mais, nem como opção para o segundo tempo, né? Ele entrou no segundo tempo ontem, né? Entrou, mas... Como opção para o segundo tempo, mas... Entrou naquele momento que o Dunga colocou um monte de zagueiro também e, enfim, não dá para variar muito. O ataque ontem também não teve nada de novo. Alguém vai falar, mas o ataque teve mobilidade. A seleção brasileira não teve um ataque ontem, podemos dizer assim, né? Porque você observou que o primeiro gol foi do Thiago Silva. Foi bola parada. Isso. Aí o segundo, sim, um segundo gol, uma característica de centroavante, né? Tava lá o Firmino. Sim. Linda jogada do William, né? Pelo lado esquerdo. Ele cruzou a bola de 3 dedos como poucos ali. E um golaço. Aí sim, uma jogada de ataque. Mas no primeiro gol, a gente observou que... Foi a única jogada bem trabalhada de ataque da seleção, foi a jogada do gol. Não tinha aquela jogada de centroavante, né? Uma hora tava lá o Thiago Silva, uma hora tava o Felipe Coutinho, uma hora tava... É um modelo novo agora dos times jogarem, né? Não tem ali aquele centroavante. Você não precisa do centroavante, mas você tem que ter alguém que avance um pouco. Teve um momento do jogo, que foi no começo do segundo tempo, logo depois do gol, se eu não me engano, estavam os 4 zagueiros da Venezuela, os 2 volantes, e os nossos 4 jogadores de frente estavam ainda à frente dos volantes ainda. Então, assim, alguém tem que penetrar para poder dar opção. Porque não adianta nada você ter 4 jogadores móveis, você vai ficar andando de lateral para lateral e nunca vai chegar no gol. Então, isso é questão de estar treinado. Eu acho interessante a opção do Firmino ali, tanto é que é um cara que tem sido decisivo. Em 4 gols que ele fez pela seleção, foram 4 gols que deram a vitória para a seleção. Mas tem que ser mais coordenado os movimentos, né? Tá certo. Vamos ver aqui o lance do gol do Brasil. O primeiro gol, né, Thiago? O Thiago tá mostrando pra gente aí o primeiro gol do Brasil, a presença do Thiago Silva na área, né? Ele é um jogador forte, né? Um jogador de presença de área, muito bom de cabeça e ontem fez um golaço. Aí a imagem, ó. Pegou na veia, né? A zaga da Venezuela também. Brincadeira. Vacilou, hein? Né? Vacilou, né? Não tinha ninguém no cara, pô. Ele cabeceou uma bola na trave ainda, né? Na trave depois, né? Quase que fez o segundo do Brasil. Sobe muito o Thiago Silva, né? Ele é um bom jogador. Não, baita zagueiro. Não tinha lógica ele ser reserva do Davi Luiz. Nenhuma. E depois o Davi Luiz que entrou no jogo e deu um lance lá de bicicleta, vocês viram? Quase fez o gol, né? Pegou uma bola ali. Né? Que bom, hein? Tá certo. Tá aí, a seleção brasileira venceu então e agora enfrenta o Paraguai no sábado. Bom, a gente não vai se ver mais. A opinião pro jogo do próximo sábado. Jesus? Uma semana de preparação, né? Vamos ver aí se a coisa evolui e tal. O Brasil tem que passar. Tem que passar, né? É difícil o jogo, né? Mas eu acho que o Brasil ganha também, né? 1-0. 1-0 na marra. Na marra, né? Na marra, né? Eu acredito que ganha o Brasil. Tem que ter cuidado aí com o Barrios, né? Que o Barrios tá vindo aí, tá bem ele. E se ganhar, pega a Argentina ou Colômbia. Fizeram isso, inclusive, para não ter confronto do Chile, né? Nem com o Brasil, nem com a Argentina na semifinal. Mas ganhou o Uruguai nas quartas, né? Tá parecendo o Corinthians na Libertadores, né? A gente sabe o que aconteceu, né? Realmente. Foi querer evitar os clubes brasileiros e acabou pegando o Guarani, né? O Guarani. Realmente, fica na nossa memória, né? Essa partida aí. Mas tudo bem, vamos continuar então. O Brasil joga no sábado, né? Vai enfrentar então, como eu disse, o Paraguai. Boa sorte para a seleção brasileira. Eu acho que vence sim. Vou ser mais ousado aqui, vai. 2-0 para o Brasil. Acredito que o Brasil passe com o gol do Robinho.
Tô aguardando o gol do Robinho na seleção brasileira. Ontem, na hora que ele deu aquele chute, né? Aquela bola difícil que ele pegou de primeira, né? Lá ele sabe dar esse tapa, né? É uma bola que... É uma bola que se qualquer outro lá manda lá, não. Né? Tem suas qualidades. O Robinho tem suas qualidades. Tem uma qualidade, verdade. Eu acho então, Brasil 2-0. Vamos aguardar, torcer, né? Como brasileiros aí, torcemos para nossa seleção. Bom, vamos continuar então. Vamos falar agora de campeonato brasileiro. O Palmeiras. O Palmeiras perdeu para o Grêmio, né? E colocou aí o Palmeiras na zona de rebaixamento, inclusive, beirando ali a zona de rebaixamento. Adversário, inclusive, beirando não, foi para a zona de rebaixamento o Palmeiras, né? Foi para a zona de rebaixamento. O Grêmio manteve o seu momento de ascensão sob o comando de Roger Machado nesse campeonato brasileiro e assumiu aí a equipe e na noite deste sábado bateu o Palmeiras por 1-0 em casa. Assumiu aí a 5ª posição e encostou no G4. Foi aí o terceiro triunfo dos gaúchos desde que o ex-lateral esquerdo assumiu a equipe há 5 rodadas. No Alviverde, a troca de comando ainda não surgiu efeito. Em sua estreia no banco do Verdão, Marcelo Oliveira manteve o esquema implantado por Oswaldo de Oliveira. Deu chance a Alexandre como titular, né, mas não foi o suficiente para afastar o time da degola. Com a derrota, o Palmeiras termina a 8ª rodada com apenas 9 pontos, 2 acima. Não tá então, né? Tá 2 acima aí da zona de rebaixamento. E o Grêmio, em situação bem mais confortável, alcançou aí os 14 pontos na 5ª posição. Pode ser. Tivemos jogos aí, né, no domingo, né? A gente vai ver como é que ficou o campeonato aí, a classificação do campeonato brasileiro, para ver se realmente o Grêmio continua aí nessa posição ou não. Mas enfim, vamos falar do jogo. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras que no começo ameaçou ali dar um sufoco. Achei, até estava ouvindo pelo rádio esse jogo no sábado à noite. Parecia que ia conseguir o gol o Palmeiras. De repente, tomou. E aí, Jesus? Tô olhando a classificação aqui, o Grêmio está em 5º com 14 e o Palmeiras ficou em 14º com 9 pontos. O Robinho, a culpa é do Robinho, nosso TP aí da... Né, Robinho? Olha, o Palmeiras e Grêmio foi o típico jogo que é melhor você ouvir pelo rádio do que assistir pela televisão. Né? Porque o primeiro tempo foi muito ruim. Foi um primeiro tempo muito fraco. Eu, pra ser sincero, eu comecei a colocar um pouco no golfe, porque eu gosto de golfe. Você gosta de golfe? Eu gosto de golfe, golfe é legal. Porque não tava dando pra assistir o primeiro tempo. Tava conversando lá no jornal hoje cedo, tem um pessoal palmeirense lá, né? O Soares, o Betinho. Um dormiu, o outro foi assistir Planeta dos Macacos. Show de bola. Tava ruim o primeiro tempo. No segundo tempo deu uma melhorada e tal. E no final das contas o Grêmio chegou num golaço do Maicon, ex-jogador do São Paulo, cortou, bateu ali de canhota na gaveta. O goleiro do Grêmio fez boas defesas, mas o Palmeiras não mudou nada. São os mesmos jogadores de nota 5, 6, com o mesmo esquema de jogo, e que é o que vai ser com o Oswaldo, com o Marcelo Oliveira, com o Mourinho, com o Guardiola, com quem que for. É aquilo que o Palmeiras tem. O Palmeiras não tem nada para fazer algo muito especial. E nessas ainda tem gente que acha que tem que ficar com o Valdívia por ser o diferente, mas no final das contas foi um resultado normal, o Grêmio em evolução com o Roger Machado, o que mostra como o Filipão está ultrapassado. Sinceramente, se assistiu o Grêmio do Filipão e se assistiu o Grêmio hoje, é uma diferença de time, de organização que, meu Deus, é gritante demais. E esse cara, um ano atrás, estava comandando o Brasil na Copa, só para lembrar. E no final das contas, um resultado normal que mostra o que os times têm feito até agora no campeonato. O que chama a atenção do Palmeiras é o número de jogadores que foram contratados, né? Falaram muito bem do Alexandre Matos, né? Que veio pro estado de São Paulo aí, veio pro Palmeiras. Falaram muito sobre ele, que ele era o cara, fez as contratações que boas até, né? Algumas aí. O pessoal falando, agora o Palmeiras vai. Mas o que acontece com esse Palmeiras que não consegue uma estabilidade no Campeonato Brasileiro? O que você acha, Kim? O Palmeiras contratou muito jogador errado, né? Muito jogador desconhecido, que não dá liga, né? Eu acho que o Palmeiras é técnica, né? O técnico entra lá, mas quem contrata são os dirigentes. E o Nobre e o Marcelo contratou tudo errado.
contratou um jogador errado. Então o time não pega a liga, né? Eu acho que o Palmeiras vai ter que evoluir muito, muito pra chegar a alguma coisa. Senão vai ficar brigando pra não ser rebaixado como todos esses 2 anos aí que o Palmeiras tá na briga aí pra não cair sempre, né? O Palmeiras tá difícil, né, as coisas lá, hein? E aí fica feio, né? Porque o tanto de contratação, o tanto de gente que chegou. O Alexandre, Marcelo, né? Marcelo Oliveira chegou aí também pra treinar. Não mudou o esquema do Oswaldo. Você acha que ele fez certo de continuar com esse esquema? Mas é o esquema que o Marcelo Oliveira foi bicampeão brasileiro no Cruzeiro. Se você contratou um treinador pensando naquilo que ele já faz, ele vai fazer isso, porque foi o esquema que ele foi bicampeão brasileiro. Então... Realmente não tá dando certo. É a mesma coisa do Alexandre Matos, lá onde ele estava. É no Sul, né? Que ele estava? No Cruzeiro. No Cruzeiro. Lá em Minas, aliás. E foi a mesma coisa. Ele contratou um monte de gente e se deu bem. O Cruzeiro foi campeão. Mas teve muitos que deu errado também. Deu errado. Não, nem todas as contratações. Mas só que ele tava com o técnico lá, né? Agora o Marcelo chegou, era um técnico, saiu. Aí agora... Chegou o Oswaldo de Oliveira, saiu, entrou o Marcelo. E aí agora vai ter que montar o time de novo. É verdade. Vai gastar mais milhões ainda pra contratar mais jogadores. É isso que é errado. Geralmente quando vem o técnico tem aí alguns palpites, né, de jogadores, né? E aí, meu amigo, a crise que a gente tá, é estranho a gente ver, né? Contratando, tem muito dinheiro o Palmeiras, mas uma hora seca a fonte, né? O presidente do Palmeiras tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. Você lembra antigamente o Luxemburgo chegava, agora o Luxemburgo não tá aquele técnico, era o que era antes, né? Ele chegava no time e falou, eu quero jogador assim, assim, assim. Chegava a primeira, segunda rodada, o time tava vencendo, chegava no final do campeonato, era o campeão, porque o Luxemburgo tinha o macete da coisa, sabia quem que era o jogador que jogava. Contratava e fazia time bom aí. Tanto é que foi no Corinthians, no Cruzeiro, no Palmeiras. E o Palmeiras sempre foi bicampeão, né? O Corinthians bicampeão também, o Cruzeiro bicampeão também. Antigamente dava certo, né? Manjava da coisa, agora o Luxemburgo tá meio... faz tempo, hein? Será que o Grêmio tá pagando então, até hoje. Até eu fazer uma pergunta por Kim, né? Antigamente dava muito certo isso aí, né? Os jogadores, o pessoal conhecia os jogadores, ia lá, contratava e dava certo. Será que hoje também o mercado, né? Os próprios jogadores, será que já não tá diferente? Os jogadores não estão mais rendendo quando antigamente ou realmente é parte técnica mesmo? Os técnicos que não estão conseguindo acertar os times. Os melhores estão indo embora, né? Pô, o Tardelli tá jogando um bolão no Atlético Mineiro. Foi proposta, eu vou pra China. Tá lá, na seleção tá no banco de reserva. O Everton Ribeiro também. Um baita jogador no Cruzeiro foi pra China. Nem na seleção não tá jogando, tá na reserva também. E um bom jogador pra jogar o campeonato chinês, que evolui no currículo dele isso aí? Nada. Só perde espaço no Brasil, né? E na seleção. Questão do dinheiro, né? Evolui a conta bancária evolui. Só a conta bancária, né? O futebol abaixa, né? A conta aumenta. Hoje o pessoal tá mais preocupado no dinheiro do que qualquer coisa, né? Realmente. É compreensível também, né? Realmente ou dinheiro você fica milionário igual o Cuca, ou você leva um murro na cara lá e pega 7 meses de suspensão. Que ele pegou, você ficou sabendo, né? Pegou 7 meses de suspensão e levou um soco na cara lá e coisa de louco. Suspenso ainda. Verdade. E aí, Jesus, o que você acha dos nossos jogadores de atualidade, né? De agora? Realmente, tá deixando a desejar mesmo os jogadores? Ou você acha que nem no Palmeiras lá, que não dá certo? Contratou. Você acha que contratou mal mesmo? Ou os jogadores também de agora estão mais... Não tem como falar que contratar 24 caras é contratar bem. Não existe como falar isso. Porque esses são jogadores que, primeiro, só vão jogar 11. Mas você precisa ter reservas à altura. 4 ou 5 reservas à altura. Dá 15, 16. Se muito jogador der certo desses 24, uns 10, 11, você contratou mal. De 24, 10, 11 dá certo, você errou 13, 14. E é um pouco o jeito que o Alexandre Matos faz as coisas. Lá no Cruzeiro, ele contratou o Júlio Batista, muito caro, que não rendeu. Contratou o Diego Souza, muito caro, que não rendeu. Contratou o Dedé, que não tá bem. Então, lá ele também contratou muita gente que deu errado. É porque teve alguns que deram muito certo. Principalmente o Everton Ribeiro e o Ricardo Goulart. Agora, no Palmeiras, você não vê esse cara que pode dar muito certo. O cara que pode elevar o patamar do time. Cleiton Xavier, talvez. Mas é um cara assim... Tá demorando muito também, né? Mas tá demorando para entrar no ritmo, sabe? Então é complicado. Eu acho que é muita gente, muito jogador médio. E o Palmeiras vai ser mais ou menos isso daí. Deve dar uma melhoradinha com o tempo, porque é um entrosamento natural. Que ia ter com o Oswaldo, vai ter com o Marcelo Oliveira.
porque chegaram todos no começo desse ano, mas no final das contas, ser otimista com esse Palmeiras acho difícil. Palmeiras que até foi bem nos clássicos, né? Venceu do Corinthians, venceu o São Paulo, e aí nos times mais inferiores não consegue essa vitória. Realmente, o futebol brasileiro é uma coisa difícil de entender, né? Às vezes o jogador tá bem, como o Dedé mesmo. O Dedé, um tempo atrás, era o jogador. Agora, nem ouve falar mais no Dedé. Tá machucado, né? Tá machucado. Então, mas tava mal no Cruzeiro. Tava mal também. Tem alguns jogadores que uma hora rebenta, né? Tem hora que não sei se falta incentivo, o que acontece é fase, realmente, acho que é a fase, né? Realmente acaba prejudicando. Uma hora você vai lá, arrebenta, uma hora não faz diferença. Esse é o futebol brasileiro, que pra mim é o melhor do mundo. Não tem nada de Champions League, essas coisas aí não. Pra mim o negócio é aqui, velho. Aqui o pau tora. Campeonato Brasileiro, né? Os campeonatos aí do nosso país, o pau tora. Põe esses caras pra jogar aqui pra ver se eles aguentam. Aguenta nada. Traz a camisa de força. Traz tudo. Quero ver levar nas costas camisa aqui. Camisa de força pro Cauê. Pra mim não. Eu tô tranquilo hoje, tô calmo, né? Segunda-feira a gente tem que começar tranquilo, né? Tá, mas tudo bem. Vamos continuar então? E vai fazer agora, Thiago? Vai fazer o intervalo ou daqui a pouco? Fazer um churrasco. Vamos fazer um churrasco? Churrasco no meio. Daqui a pouquinho? Vamos falar só do Santos, então depois a gente chama o intervalo, pode ser? Pode ser, Robinho? E aí, Robinho? Ô, Robinho, deixa esse TP quieto aí, Robinho. Pronto. Intervalo? Então tá. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar do Santos dele aqui, ó. Desse moço. Mostra o moço aí. Desse moço aí. O Santos que venceu o nosso time, né, Kim? Venceu o Corinthians. A gente apresenta o programa aqui, comenta, fala o que tem que falar, mas o coração não muda, né? Fazer o quê? É assim mesmo, o Thiago também é corintiano, só tá o Jesus de Santista aqui, o resto é tudo corintiano. Daqui a pouco a gente volta para falar dessa catástrofe que aconteceu com o Corinthians. Vários lances duvidosos. Será que é isso? Vamos ver se daqui a pouquinho o Kim concorda com isso, se realmente tivemos a ajuda do juiz ou não. Jesus também vai comentar, ele que já fez uma cara feia ali, né? Daqui a pouquinho, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.